Muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui nessa classe de estudo da Bíblia. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, nos dê entendimento, que o Senhor afaste todo o mal e que o Senhor traga também paz e segurança, outros que talvez estejam a caminho, e também atue no coração de todos aqueles que estão sendo convidados para fazer parte também dessa classe de estudos. Nós pedimos a Tua bênção mais uma vez e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos cantar Tua Palavra. Este lindo louvor que fala da Palavra de Deus, da Bíblia, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Preciso ouvir. Boa noite, boa noite. O teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação.
coisa maravilhosa. Nós vamos estudar a palavra de Deus e para isso quero convidar você a se colocar ajoelhado, se você puder, para mais uma vez falarmos com Deus, pedirmos a sua direção sobre esse estudo. Santo e grandioso Pai, Deus, Criador do céu e da terra, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Que os Teus anjos estejam aqui conosco, como sabemos que já estão, que o Teu Espírito também permaneça conosco, como já pedimos a Sua presença, que Ele nos dê entendimento da Sua Palavra, que o Senhor nos liberte de todo mal e também nos ajude a concentrar no estudo, que esta palavra seja uma palavra viva que vem da Tua boca e que promova a vida eterna nos corações, Pai. Que promova a conversão e o desejo de Te seguir, de Te servir e de fazer toda a Tua vontade. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos os amigos, boa noite a todos que estão chegando, que estão aqui presencialmente conosco, boa noite a todos que estão nos assistindo também aí pelo YouTube. É uma alegria, uma bênção estarmos aqui e estamos numa série de estudos da Palavra de Deus. Destacamos na última lição a maravilha da Bíblia, né? O poder da Bíblia. E hoje, o tema de hoje é fundamental. É um divisor de águas. Se você nunca ouviu esse tema, esse assunto vai fazer total diferença na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia fala de um grande conflito entre o bem e o mal. E hoje nós vamos estudar e entender por que existe o mal. Quando que o mal começou? E se o mal vai ter um fim? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguém aqui que quer que o mal tenha um fim? Erga a mão. Se você quer que o mal tenha um fim, erga a mão. Deseja que tenha um fim? E você acha que a Bíblia, ela aponta, ela conta, ela mostra para nós o fim de todo mal? Sim ou não? Sim, né? E nós vamos ver hoje que realmente a Bíblia fala e a Bíblia aponta para a ação de Deus para colocar um ponto final na presença do mal no universo, né? Então, olha outra pergunta muito importante que muitas pessoas se fazem e às vezes não encontram resposta, porque só existe resposta na palavra de Deus, na Bíblia. A resposta verdadeira. Se Deus é bom, né? Se Deus existe, se Ele é bom e se Ele é todo-poderoso, por que existe o mal? Por que Deus então já não exterminou o mal? Por que Deus já não deu uma solução? Primeiro, por que surgiu? E segundo, por que Ele já não colocou um fim no mal? São perguntas importantes ou não? Importantíssimas. E a gente precisa dessas respostas. E a Bíblia fala para nós essas respostas. Agora, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no primeiro verso. Pode já deixar o estudo aqui também projetado, por favor?
Mas vamos procurar aqui na Bíblia. Quem quiser a Bíblia aqui, ó, me ajude aqui, passa lá para trás. Por favor, André. Se alguém quiser a Bíblia aqui impressa, pode acompanhar, por favor. E no livro de Tiago, se alguém precisar de ajuda para achar aí, a gente vai ajudar. Tiago é lá no final da Bíblia, logo depois de Hebreus, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Isso, ajudem aí uns aos outros a acharem, né? Na Bíblia, isso é bom, a gente vai aprendendo a manusear a Bíblia. Tiago, capítulo 1. Alguns versos já vão estar aqui na projeção, né? Outros não. Sim. Eu vou ler ainda 2 versos aqui. E aí a gente vai seguir ali. Os demais vão estar lá. Então, acharam? Tiago, capítulo 1, o verso 12 até o 15. Preste bastante atenção. Fala assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Todos nós somos mortais, não é? Todos nós morremos. Por que nós morremos? Por causa do pecado. E por que existiu o pecado? Por causa da cobiça. Viram aqui a ordem? Mas aqui está falando de nós, está falando de cada ser humano, está falando de cada um de nós, cada pessoa. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, ou seja, pelo nosso próprio coração, que está contaminado pelo pecado, pelo mal. Mas como foi isso? Como que pode acontecer uma coisa dessa? O verso anterior fala que Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, Deus existe, Deus é bom, Deus é santo, e Ele não é tentado, Ele não é atraído pelo mal. Deus é apenas bom, somente bom. Ele nunca fez e nunca vai fazer, e Ele não tem o desejo. Ele sabe o que é o mal, e Ele anuncia desde a eternidade, desde o primeiro ser que Ele criou, que Ele deu a vida, Ele anuncia e fala assim: olha, não pratique o mal. Não pratique o mal, não queira colocar em prática o mal. Assim é e assim foi desde a eternidade com a criação de Deus. Mas por esses versos a gente já pode ter uma ideia do que aconteceu. Mas nós vamos ler agora na Bíblia. O que aconteceu? Por que surgiu o mal? Vamos lá, Ezequiel. O mal é o grande problema no universo, e principalmente no nosso planeta, o planeta Terra, né? Ezequiel, vamos lá em Ezequiel, capítulo 28. Isso, Ezequiel, capítulo 28. Ajudem aí uns aos outros a achar.
Ezequiel capítulo 28. E nós vamos lá a partir do verso 12 mesmo. Do verso 12, eu vou dar algumas pausas na leitura, tá bom? Para a gente entender e comentar parte por parte, para ficar bem claro esse tema. Como eu disse, é fundamental. De onde apareceu o mal? Já vimos que não foi de Deus, né? Deus, Ele é bom e não é tentado, não é atraído, e Ele também não tenta a gente a fazer o mal, né? E nós somos tentados pela nossa própria cobiça, e nós vamos descobrir aqui também algo mais específico e mais profundo. Verso 12, né? Ezequiel 28, do 12 até o 15 primeiro. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro te fizessem os teus ornamentos, engaste, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou poderíamos dizer, maldade em ti. Ou também poderíamos falar outra palavra, pecado em ti. Então, aqui está descrevendo, Deus está revelando para nós, para a humanidade, como que o mal apareceu, como que o mal surgiu no universo. Aqui, Deus, Ele fala, Ele dá uma profecia, Ele dá uma sentença, Ele dá uma advertência contra um rei da cidade de Tiro. Mas através dessa advertência para o rei, que estava tendo o mesmo sentimento que teve lá no início de todo o mal, Deus então revela e descreve como que apareceu o mal. Quando Deus começa a falar aqui, estavas no Éden, jardim de Deus, a gente percebe que é algo muito além do que simplesmente Deus falando para um rei aqui dessa terra. E quando fala assim, tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Aí fica muito claro. Sim. Pode fazer. Deus comparou a atitude, exatamente. Aquele rei de Tiro estava tendo uma atitude de orgulho, né? Como a gente vai ver. Então, e Deus falou dessa forma e encaixou nessa profecia, nessa sentença, o que aconteceu lá atrás, né? No início de todo o mal, né? Exatamente. Então, aqui você vê, Deus estava falando sobre um querubim, sobre um anjo de um alto posto, um anjo perfeito, um anjo poderoso, um anjo muito capacitado, um anjo com uma posição de responsabilidade no céu.
Ele permanecia junto de Deus, ao lado do trono de Deus. Tudo foi preparado para que ele vivesse e ele exercesse esse papel lá no céu. E ele exerceu por um certo tempo, que nós não sabemos. Mas vem essa informação de que ele era perfeito nos caminhos dele, desde o dia em que fosse criado até o dia que se achou nele, neste anjo criado, o quê? O mal. Então, perceba aqui, Deus, ele dá liberdade de escolha para todos os seres que ele deu a vida. E Deus dando a liberdade de escolha, tem duas questões aqui. Primeiro, a primeira é que Deus quer dar liberdade porque Ele tem liberdade. E porque só existe um amor verdadeiro, uma confiança verdadeira, se existe liberdade de escolha. Então, Deus não criou robôs, entendeu? Deus não criou maquininhas, que Ele mesmo programou e preparou e falou assim, essas maquininhas que eu criei vão fazer sempre o que eu quiser, sempre o que eu determinei. Interessante isso, né? Muito interessante também, sabe por quê? Porque tem gente e tem linhas que levam para o seguinte entendimento, que Deus sabe tudo porque Ele determina tudo. Mas Deus não age assim. Deus conhece tudo porque Ele sabe das coisas, porque Ele vê o coração, porque Ele conhece os pensamentos, porque Ele conhece o futuro. Mas Ele não determina o futuro e a escolha das pessoas. É livre. Então, e esse anjo, ele alimentou no coração dele a cobiça, a vaidade, o mal, o pecado. E ele deixou o pecado nascer no coração dele. Bom, passei para trás aqui. Olha lá, o surgimento do pecado no coração de Lúcifer, desse anjo de luz, inicia o conflito entre o bem e o mal, e todos nós participamos. Então, nós lemos aqui e ficou bem claro que não foi Deus que criou, que começou o mal, não era da vontade de Deus. E outro detalhe muito importante, como eu falei, Deus já avisava, Deus já ensinava. Como que Deus ensina? Deus ensina através da sua palavra, mas tem algo ainda mais específico e especial para nos mostrar o que é o mal. Sabe o que é? A lei de Deus. Deus já mostra a sua lei, Deus já anunciava a sua lei. Ele falava assim, não tenham outros deuses além de mim, porque não existe outro Deus, só existe um Deus verdadeiro. Então isso é um mandamento. Deus está falando assim, não queiram inventar, não queiram criar outros deuses além de mim. E na verdade este anjo, nós vamos ver, ele também quis e quer tentar isso até hoje, tentar se colocar no lugar de Deus. Entendeu? E a partir desse início, vamos ler aqui, como que esse conflito foi se alastrando. Continue a leitura aqui comigo, vamos ao verso 16. O verso 15 falou que ele deixou a maldade nascer no coração dele e consumou o pecado, Agora vem o verso 16. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus
e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, ou dos teus pecados, pela injustiça do teu comércio, ou seja, do que ele falava de Deus, profanastes os teus santuários, o teu próprio corpo, o teu próprio organismo, a sua habitação. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Você viu? Olha só a descrição e como Deus apresenta o surgimento do mal e depois ele aponta já para o fim do mal. Você vê, logo em seguida aqui fala que ele começou a multiplicar a maldade. Então ele concretizou o pecado no coração, na mente dele e começou a falar para todos os outros anjos, para todas as outras criaturas de Deus, colocando a mesma ideia dele no coração e na mente dos demais anjos. Por isso Deus teve que intervir. Deus teve que começar uma batalha, uma guerra contra o quê? O mal. Contra o mal. E essa batalha nós estamos no meio dela. Por quê? Lembra que eu falei da liberdade de escolha? Preste bem atenção nisso. Se Deus, no momento em que este anjo pecasse, se Deus simplesmente destruísse na mesma hora, o que ia acontecer? Um anjo, que se levanta e começa a dizer assim, não está certo o que Deus está fazendo, Deus não é justo, Ele parece ser amoroso, bondoso, misericordioso, tal, mas no fundo Ele não é, porque eu seria um Deus melhor, porque eu ocuparia o lugar melhor, porque eu traria outras propostas melhores. E se Deus simplesmente destruísse na mesma hora? O que ia sobrar na cabeça de todos os demais anjos? Medo, dúvida e um certo tom de que eu acho que ele estava certo. Não é? Deus simplesmente destruir e todo mundo ia ficar assim, e acho que ele estava certo. Deus é arbitrário, Deus não é amor. Percebe? Então Deus já tinha um plano, Deus já sabia. Deus sabe o fim desde o princípio. Deus sabia que ele teria que suportar a existência do mal, que ele ia ter que guerrear contra a presença do mal, mas deixando a liberdade de escolha prevalecer. Cada anjo foi fazendo a sua liberdade de escolha. Não existia o mal, era mais fácil permanecer no bem, certo? Mas agora um se levantou e praticou o mal. E agora ninguém conhecia exatamente o que era o mal, a prática do mal. E aparentemente gera dúvida. E muitos ficaram em dúvida. E hoje nós vivemos nesse conflito. Hoje ainda o inimigo continua tentando acusar a Deus
da podridão do mal que ele mesmo gerou, mas ele tenta jogar nas costas de Deus. Mas Deus é amoroso, é misericordioso, e isso ele prova através de Cristo Jesus, através do plano da salvação, através da revelação na sua palavra, através da fidelidade em cada uma dessas promessas. Vamos agora aqui, rapidamente, como ser vitorioso nesse conflito entre o bem e o mal. O que a Bíblia nos diz sobre o nosso inimigo? Nós já lemos aqui boa parte, mas eu vou ler aqui, que está escrito ali, em Apocalipse, capítulo 12, 10 a 12. Ouvi grande voz do céu que dizia: agora é chegada a hora, a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Você vê, Deus ele está operando, Deus ele operou principalmente quando Jesus veio aqui na terra para combater o mal. Preste atenção, aquele anjo que foi criado, era uma criatura, ele quis tomar o lugar de Deus. Mas Jesus, que era Deus, que é Deus, que sempre foi Deus, ele como Deus fez o contrário. Ele deixou a sua aparência de divindade e assumiu a forma humana. Ele veio como um homem, como um servo, como um filho, e obedeceu, e foi fiel, foi humilhado, mas ele permaneceu fiel a quê? A palavra de Deus, a lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Que coisa maravilhosa. E ele conquistou a vitória, não é? Sobre todo o engano, sobre todo o mal. Esse acusador, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, e o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vocês que neles habitam. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele ficou mais irado ainda e tenta enganar as pessoas, né? Ele é sujo. O engano é sujo, o pecado é sujo. Ele leva a gente longe de Deus, longe do plano de Deus e longe da vida. Quais são as armas que Satanás usa no conflito? O engano, a mentira, como a gente já falou lá, porque é mentiroso e pai da mentira. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos, os escolhidos. Satanás ele tenta enganar, foi assim que ele tentou iludir os anjos, assim que ele fez com Eva, por isso que entrou o pecado aqui também neste planeta. Porque Deus criou Adão e Eva também perfeitos. Não tinha pecado aqui, mas a revolta já tinha começado no céu. E Satanás estava, o inimigo de Deus, né? Esse anjo que se tornou inimigo de Deus, estava tentando outras pessoas, outros seres, e veio tentar Eva, que Deus tinha criado. E passou um tempo, eles estavam livres de todo o mal, de todo o pecado. Mas eles caíram. E a partir disso, todos nós nascemos separados de Deus. Precisamos aprender quem é Deus, aprender o que é o bem e o que é o mal, e fazer uma escolha consciente. Mas o inimigo tenta enganar, tenta iludir,
A estratégia do inimigo é enganar o ser humano, misturando a verdade com o erro. De tal maneira que a mentira pareça ser uma verdade. É complicado, não é? Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente precisa estudar e aprender de Deus, né? Vamos lá. Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Olha, com os enganos ele cega os olhos das pessoas. Muitas filosofias, isso, pensamentos e tal, mas no fundo só existe um caminho, só existe uma verdade, e esse caminho é Cristo. E Deus está atraindo todas as pessoas a Cristo, oferecendo a salvação a todas as pessoas através de Cristo. Que armas Deus coloca na nossa mão, à nossa disposição contra o mal? Isso a gente já falou, né? Mas revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ser firmes contra as ciladas do diabo. Basicamente, está aqui, né? Na Bíblia. Como que a gente vai vencer? Entendendo e aprendendo da palavra de Deus. Precisamos receber a Jesus, que é o único que venceu. Jesus não perdeu nenhuma batalha contra o inimigo, contra esse anjo, né? Ele quer vencer e quer te dar a vitória dele na sua vida. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê em Jesus, quem escolher ficar do lado de Jesus, quem escolher entregar a vida completamente a Jesus, está sendo o quê? Salvo. Exatamente, está sendo salvo desse grande conflito, que nós não temos saída. Nós não temos condições de guerrear contra os enganos, contra o mal e contra a nossa própria cobiça, como nós vimos no começo. Eu não consigo me tornar bom. Eu não consigo mudar meu coração. Eu não consigo me tornar perfeito. Tudo isso vem através de Jesus. É um presente que Jesus quer dar para todos nós. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Então aceite a Jesus e faça a vontade de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a lei de Deus, ela mostra para a gente o que é o mal e que nós não devemos praticar. Mas só com Cristo que nós conseguimos obedecer, ser fiéis aos mandamentos de Deus, né? Qual é a função da Bíblia nesse grande conflito? A gente já falou também, né? Vamos ler juntos esse? Esse é fácil, olha lá. Ó. 3 e... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente já leu esse no estudo passado, né? E esse aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, se você estudar a Bíblia e descobrir que Deus está mostrando para você que algo que você vive, algo que você pensa, algo que você crê, é um engano, é uma mentira do inimigo, você vai continuar preso no engano, na mentira do inimigo, ou você vai dizer, glória a Deus, graças ao Senhor, que o Senhor me mostrou a sua verdade, e eu entendi, eu quero aceitar a verdade, eu quero viver a verdade, né? E tomara que essa seja a atitude de todos nós, né? De todos que aqui estão, de todos que estão ouvindo. Qual é a função da oração no grande conflito? Olha só.
Vigiai e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos orar, porque, inclusive, quando oramos, nós podemos pedir o quê? Discernimento. Senhor, me apresente. Eu não conheço, eu não sei se é um engano, se é uma cilada do inimigo, eu não sei o que eu estou vivendo, se estou vivendo de acordo com a tua vontade ou não, mas me ensine. E Deus vai te ensinar, Deus vai falar com você, Deus vai te ensinar na palavra, como nós vimos. Deus vai te dar forças para viver, né, uma nova vida. A oração torna indispensável na vida do cristão. Traz cura, restauração. A oração é como a respiração. A oração é conversar com Deus, né? A oração fortalece a fé, a comunhão. E é através da fé e da comunhão que a gente vai se unir a Deus, vai escolher viver com Deus. Você tem conversado com Deus? Você tem orado a Deus? Amém. Que bênção, né? Continue orando cada vez mais. E qual é a função da igreja neste grande conflito entre o bem e o mal? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Olha que coisa linda. Preste bem atenção nessa frase. Nessa aula, nesse estudo que a gente está tendo, lá no céu o que aconteceu? Um anjo se rebelou e contaminou outros. Outros ficaram do lado contrário de Deus, contra Deus. Mas muitos permaneceram fiéis do lado de Deus. Agora aqui no planeta Terra, Eva pecou, Adão também pecou, e todos os demais seres humanos também são pecadores. E quando a gente entende o plano de Deus, nós precisamos nos arrepender, aceitar Jesus como Salvador pessoal, e passamos a ser adotados por Ele, como filhos. E ali naquela frase está falando assim, vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do santo, ou seja, companheiros. Aquele que aceita, que se arrepende, passa a ser parte dos filhos de Deus, se une ao exército de Deus, concidadãos, né? Cidadãos da mesma terra. E sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Ele é o fundamento, né? Jesus é o fundamento. Sim. Pergunta. Sim. Sim. É só para o pessoal que está assistindo, escutar, né? Não sei se escutaram. A pergunta é, quando eu oro e peço a Deus que ele age, que Ele atue num traço errado de caráter, numa falha, num problema, num pecado que eu tenho, como que Deus opera? Na hora, ou demora, enfim, o processo, Deus Ele vai te ensinando. Existe um processo. O perdão, quando você pede o perdão, clama pelo perdão, entende, se arrepende, o perdão é na hora. Deus perdoa. Mas Ele começa a te ensinar agora o que é a verdade, o que é o erro, como viver, como ser diferente, como passar a ser mais manso, como passar a ser mais alegre e assim por diante, né?
é um processo que leva a vida inteira. Porque logo quando a gente é apresentado para a verdade, a gente vai ver os traços mais fortes assim do pecado, né? E a gente vai, digamos, num vício assim, né? A bebida, drogas, nossa, isso aqui prejudica o meu corpo, a minha vida. Deus não quer isso para mim. Me ajuda, Senhor, me dê poder, me ajude. Deus não faz assim um passe de mágica, né? Ah, não, e o ébrio, ele acabou. Precisa de uma ação também, uma decisão firme e às vezes uma luta muito intensa para abandonar. Mas Deus está abençoando, está agindo. Muitas vezes Deus tira a vontade. Já ouvi muitas pessoas falando, eu orei, clamei, pedi misericórdia. Outros oraram e não, alguns até aconteceu de perder a vontade de uma hora para outra, mas outros não, foram perdendo, né? Então Deus atua, mas Ele respeita a nossa escolha, a nossa busca. Sim. Junta as duas partes, exatamente. Só que o humano, nós não conseguimos fazer nada sem ele. Tudo que a gente pensar assim, eu consegui, na verdade, ele me deu força. Ele fez comigo, ele fez através de mim. Ou eu fiz, ou eu estou vivendo pela graça dele, pela atitude dele, por submissão a ele. É mais ou menos assim, ó. Por um tempo, vamos dar um exemplo fácil, né? Por anos da nossa vida, talvez a gente gostou de um estilo musical que exalta coisas que são contrárias a Deus, né? Tem muita música que exalta aí coisas terríveis, né? Inclusive a perversidade, vamos colocar isso também, né? É um exemplo assim mais fácil de visualizar. Eu não vou deixar de gostar daquelas músicas de uma hora para outra. Então, eu vou aprendendo a gostar de outras músicas. Eu vou aprendendo que existem músicas que me fazem bem realmente, que edificam, que me deixam alegres, felizes, que me colocam em contato com Deus, que me lembra mais de Jesus, e aí eu passo a gostar mais dessa música. Quanto mais eu busco, quanto mais eu ouço, então é um processo, né? E assim acontece com tudo. Nós vamos sendo transformados cada vez mais, né? Vamos adiante aqui. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então a igreja é um refúgio, é um abrigo. A igreja é um aliado, é uma aliada na guerra contra o mal. Aqui, ou na igreja, nós nos reunimos e aqui nós somos mais fortes, juntos, sabendo que eu sou pecador, todos somos pecadores, mas salvos pelo sangue de Jesus, que fomos adotados por Cristo, que recebemos os dons espirituais de Deus e assim por diante. Fortalecemos uns aos outros. A igreja é o corpo visível de Cristo na terra. Por meio dela, Deus mantém suas verdades, une seus filhos e desenvolve o amor fraternal, protege os oprimidos do inimigo. Bonito, né? Então Deus, Ele tem Deus, Ele tem um abrigo. Deus, Ele tem um conjunto
de proteção e de salvação para nós contra o pecado, né? O primeiro é a palavra, né? É o Espírito Santo de Deus agindo no nosso coração, os anjos de Deus agindo na sua casa, você orar e pedir a proteção, a direção, o discernimento de Deus, e saber que Ele ouve, Ele responde, Ele atua. Você tem a igreja, que é um conjunto de irmãos que dão força uns aos outros para continuar, perseverar no caminho. Os animais que se mantêm em grupo permanecem protegidos. Os animais se protegem quando estão em grupo. Quando está só um, é mais difícil, né? Vindo o predador, vindo ali o animal selvagem, vai ter que se virar sozinho, né? Mas tendo um grupo, se protegem. Assim é a igreja, né? E, para concluir, a gente já leu, mas vamos finalizar aqui. Qual será a sorte final de Satanás, desse que levantou o mal no universo? E os seus anjos e os seus seguidores. Olha aí, tem três classes, né? Satanás, o próprio enganador, que começou lá, ele conseguiu enganar alguns anjos. E a Bíblia fala, né? 1/3 dos anjos. Depois ele veio e enganou Adão e Eva, e ele tenta enganar todos os seres humanos. Mas Jesus está lutando por você. Exato. Exatamente. Isso mesmo. Abrir os olhos, firmar a fé em Jesus. É isso mesmo. Então, e qual vai ser o destino final? Olha lá, nós já lemos, mas vamos reforçar com esse outro verso. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, vai ter um grande dia de acerto de contas. Vai ter um grande dia em que o mal vai ter um fim. E para colocar um fim na presença do mal, Deus vai destruir este inimigo, como nós já lemos aqui, que haverá um fogo que vai sair do meio dele e vai consumir a ele, os anjos, vai descer fogo do céu, é o fogo eterno, ou seja, um fogo que queima e consome até o fim e nunca mais aquilo vai se levantar. Deus, Ele vai libertar este universo de todo o mal. E aí vem a nossa decisão. Qual é a sua decisão? Você quer estar de que lado, né? Permanecer ou buscar e correr para o lado de Deus, correr para a salvação em Jesus, arrepender-se dos seus pecados, aprender na palavra o que é o bem, o que é o mal, o que é pecado, o que não é pecado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, como adorar a Deus verdadeiramente e viver isto, ou vai passar a vida iludido, pensando nas suas próprias fábulas, no seu próprio entendimento. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração e viver a sua palavra, viver esse resgate. Deus vai destruir todo o mal. Agora, nós vimos aqui que no nosso coração existe
cobiça, a maldade. Então, a única solução é buscando em Deus um novo coração, uma nova vida. E você deseja ter uma nova vida, um novo coração? Esse é o desejo de Deus. Deus providenciou isso para você. E nós vamos orar juntos então. Vamos clamar a Deus para que Ele nos dirija em todo o bem, tá bom? Vou só dar aqui um aviso que na nossa próxima aula, nosso próximo estudo, vamos estudar o plano da salvação. Então, como que essa salvação acontece? Como que eu sou liberto de todo o mal e do pecado? E como que vai se cumprir o plano da salvação? Tá bom? Vamos orar então? Convido você a se colocar em pé. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, Deus Criador do Universo, Deus doador da vida, Deus autor do plano da salvação, muito obrigado por esse momento, por esse estudo. Esse estudo é muito especial, muito profundo, muito importante. Senhor, o mal se levantou no universo, mas o Senhor vence o mal com o bem, assim diz a Tua palavra. O Senhor vence o engano com a verdade. O Senhor vence a cobiça, a inveja, com o amor. Nós vimos isso na cruz do Calvário, onde aparentemente o Senhor estava sofrendo uma derrota, mas na verdade estava executando um plano de salvação, porque era a única forma de salvar cada um de nós que aqui está, cada ser humano que vive nesse planeta. Não haveria outra forma, porque quando Adão e Eva pecaram, a consequência seria a morte eterna, nunca mais existir. Mas o Senhor colocou em prática, está executando um plano de salvação, onde o Senhor deu o seu próprio Filho, onde Deus, o Deus eterno, se fez homem, viveu uma vida perfeita e morreu sem merecer. Ele tem autoridade e méritos para oferecer a salvação para nós. Nos convença de todo pecado, de todo engano, não nos deixe preso a nenhum engano, Pai. Nos ensine a viver toda a Tua vontade e salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Preciso ouvir o Teu querer, Tua palavra, Tua voz. Quero andar em Teus caminhos, Tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo